Então, agora, a gente entra onde? Nos 5 pilares que vão definir a sua conduta, tá? O que você precisa observar antes de decidir qualquer coisa, antes de você decidir qualquer ponto do seu tratamento. E aí, gente, provavelmente vão surgir várias dúvidas aí no decorrer, e vocês podem perguntar, que a gente vai tirando essas dúvidas durante o nosso tratamento, ó, durante o nosso workshop. Combinado? Então, vamos lá. Esse daqui, eu falei aqui, né, de 5 pilares que definem a sua conduta, mas eu gostei muito desse artigo que eu encontrei quando eu estava preparando a aula, que é um artigo que ele traz um triângulo da avaliação das feridas, né? Então, ele traz meio que 3 pontos principais que você precisa avaliar nessa lesão. Então, um desses pontos, ó, é o leito dessa lesão. Então, outro ponto é a pele perilesional. Já vou explicar o que é cada um desses tópicos. E o outro ponto é a borda dessa lesão. Então, quando a gente fala do leito da lesão, o que isso quer dizer? Você precisa olhar para aquela lesão, que acaba que muitas vezes você só olha para isso. Você só olha para o leito. E você precisa, ali no leito da lesão, identificar sinais de tecido de granulação, que é o que você quer, ao mesmo tempo que você precisa remover todo tipo de tecido que é desfavorável para a cicatrização. Então, todo o tecido morto, todo o tecido desvitalizado, controlar o nível de exudação, controlar ali a carga microbiana. Então, isso está relacionado aos pontos ali da lesão propriamente dita. O outro ponto é a pele perilesional. O que isso quer dizer, gente? A gente tem a lesão, a gente tem a pele ao redor dessa lesão, que é uma pele que ela também precisa estar boa. Eu não posso ter uma pele próxima ao meu processo de cicatrização, à minha ferida, uma pele ruim, uma pele alterada, porque isso também vai impactar diretamente no meu processo de cicatrização. Então, a pele ao redor da minha lesão precisa estar tão boa quanto a minha lesão. Eu também preciso avaliar isso. Quem aqui avalia a pele próxima à lesão, gente? Me fala, com sinceridade. E o outro ponto são as bordas dessa lesão. Então, entre o leito da lesão e a pele ao redor, eu tenho a borda, certo? E essa borda, ela vai ditar muito se essa ferida ela vai evoluir bem ou não. Ela pode se transformar em uma barreira que vai simplesmente parar o meu processo de cicatrização. Então, eu também preciso entender se essa borda ela está contribuindo ou atrapalhando o meu processo de cicatrização. Então, a gente tem 5 pilares, mas aqui, nesse trabalho, ele traz 3, o triângulo, né? O triângulo da avaliação de feridas. E todos esses 5 pilares, eles estão incluídos nesse triângulo. Eles estão incluídos aqui. E a gente vai passar por todos esses pontos durante o dia de hoje. E eu quero que vocês reflitam aí, se você estiver passando por algum caso, se estiver atendendo a algum caso, ou se você for estagiário e estiver vendo algum caso de ferida na sua rotina aí, né, do estágio, você comece a pensar se o que você está vendo, você está avaliando, ou se você está só trocando. Para ver se você consegue, no final aqui do dia de hoje, identificar melhor e avaliar melhor essa lesão que você está tratando, esse paciente que você está acompanhando no estágio, tá? Então, o primeiro ponto que a gente vai olhar, que é o ponto que vocês olham, é o ponto menos negligenciado, digamos assim, é o tipo de tecido que a gente tem naquela lesão. Então,
quando a gente fala do leito da lesão, a gente está falando aqui, ó, da ferida propriamente dita. Então, a gente pode ter diversos tipos de leito nessa lesão. Eu nem coloquei aqui, mas, por exemplo, aqui nessa lesão do Bimba, a gente tem também osso exposto, ligamentos, e isso também interfere, por exemplo, na nossa escolha tópica. Exposição óssea, eu não posso deixar ela exposta ao ressecamento. Então, a gente precisa hidratar. Então, a gente também tem que avaliar esses pontos. Qual tipo de tecido está exposto na lesão? Então, a gente tem vários tipos de tecidos que podem estar presentes no leito da minha lesão. Então, por exemplo, necrose seca, necrose úmida, esfacelo, tecido epitelial, tecido de epitelização, a granulação, que pode ser uma granulação viável ou uma granulação inviável. E essa granulação ainda pode ser excessiva, ou seja, hipergranulação. E cada um desses tipos de leito, cada um desses tipos de tecido vai dizer alguma coisa para você. E você precisa identificar. Então, vamos começar pelo mais simples, né? Que é a necrose seca. A necrose seca, que é esse daqui, ou necrose de coagulação, também chamada, tá? Ela é aquele tecido escuro, enegrecido, né? Pode estar ali, ó, marrom ou preto. Tem aquele aspecto duro, realmente, que é aspecto seco. Tá seco. Então, é ressecado normalmente. Esse tecido, ele tá assim por quê? Porque aconteceu algum problema aí no meio do caminho que fez com que ocorresse uma interrupção da chegada sanguínea naquela região. E aí aquela região, ela começou a morrer aos poucos. E aí a gente teve uma isquemia e posteriormente a gente foi tendo necrose, a morte celular daquele tecido por falta de nutrientes, por falta de oxigênio, que não está chegando ali naquela região. Então, essa necrose seca, ela costuma indicar o quê? Um tecido morto com baixa umidade, tá? E quais são os problemas da gente ter uma necrose seca no leito da nossa lesão? Qualquer um dos tipos de tecido que não sejam a granulação viável são tecidos que vão atrapalhar a nossa avaliação. Então, a necrose seca, ela atrapalha, por exemplo, a nossa avaliação de profundidade daquela lesão. Eu não sei o que eu tenho abaixo dessa necrose. Eu posso ter uma necrose que vai estar em contato direto com o tecido abaixo, pode ser músculo, pode ser fáscia, pode ser osso, enfim. Eu posso ter esse tecido em contato direto com o tecido abaixo. Eu posso ter um tecido de necrose, mas onde eu tenho aqui embaixo um espaço morto, tá? A gente vai falar sobre isso, mas como, por exemplo... Aí o meu biofilme. Mas como, por exemplo, aqui, que é uma ferida em profundidade. Se eu tenho um tecido necrosado aqui, concorda que eu tenho uma profundidade aqui, e esse tecido necrosado está bloqueando a minha avaliação dessa profundidade, e eu não sei o que eu realmente tenho ali por baixo, concorda? Além disso, deixa eu guardar aqui minhas plaquinhas de volta. Além disso, eu ainda tenho um ambiente, essa necrose seca, ela se torna um local onde vai favorecer o desenvolvimento, o crescimento bacteriano. Então, esse tipo de necrose, ele vai favorecer que eu tenha também mais chegada de células inflamatórias. Então, eu vou ter mais chegada de neutrófilos, macrófagos, de células do processo inflamatório nesse leito. Então, a minha lesão, ela vai permanecer na fase inflamatória. E ele vai atuar como uma barreira física para qualquer produto que eu coloque nessa lesão, para qualquer coisa que eu aplique no leito dessa lesão, tá? Aqui, ó, 2 exemplos.
Essa daqui é a Juju, que eu falei, a paciente que eu perdi recentemente. A Juju, ela tinha essa necrose seca que eu não sei o porquê, né, que apareceu, mas parecia ter muita crosta também aderida. Mas por baixo dessa necrose, eu tinha um ambiente favorável para o crescimento bacteriano. Já que no caso da Érica, foi uma queimadura. A queimadura, eu não vou aprofundar em queimadura, né? Mas a queimadura, ela tem uma fisiopatogenia própria dela. Ela vai fazer com que a gente tenha uma interrupção na chegada de sangue naquela região, e ela tem zonas, que a gente chama de zonas de queimadura. Então, a zona 1 é onde teve ali o contato direto com o foco de queimadura, e é inevitável, aquilo dali vai necrosar, porque queimou ali, parou a chegada de sangue, parou tudo. Então, é uma área que ela é irreversível. E tem outras fotos aqui desse caso do Iron, da Érica, a gente vê vários pontos dessa lesão, mas aqui foi quando ele voltou para ela e foi identificada a queimadura. E aqui a gente consegue observar, ó, uma pele seca, tá vendo? Uma pele necrosada e escura. Aqui não, mas aqui a gente tem essa parte seca. E se a gente não cuidar bem dessa necrose seca, ela vai aumentando, porque a queimadura, ela tem esse potencial de comprometer a área de contato direto e comprometer a área próxima. Porque se eu não tenho sangue chegando, eu tenho interrupção de sangue chegando, essa minha necrose, ela tende a expandir e a aumentar de tamanho, tá? Aqui foi um outro caso. Esse daqui foi um Charpey, que ele tinha uma patologia própria dos Charpeys, que faz com que ele tenha necrose em algumas regiões. Essa cadela, ela desenvolveu necrose em ambos os membros pélvicos. Foi feito um debridamento cirúrgico que não adiantou, essa necrose retornou. E aqui a gente consegue, deixa eu ver se aqui é o vídeo. Não. Mas aqui a gente consegue observar, você consegue, aqui tem exudato um pouco, mas você consegue observar como o material que está em contato com a lesão está seco. E aqui foi na troca de curativo, tá? Eu não estava aplicando o curativo aqui no momento. Eu estava trocando o curativo. Então, ó, você consegue observar que é uma crosta ressecada, uma crosta totalmente seca que está nesse leito. Isso aqui precisa sair de alguma forma, seja cirurgicamente, seja com produto tópico que faça debridamento enzimático, autolítico, enfim, seja a forma que for, isso aqui precisa sair. Porque enquanto eu tiver essa necrose seca, eu vou ter ali a infecção bacteriana que vai estar postergando, vai estar se mantendo ali no leito daquela lesão. E essa ferida não vai cicatrizar, enquanto eu tiver esse processo infeccioso aí nesse leito. Combinado? Tranquilinho, né? Necrose seca é o mais básico aí, que a gente vê com grande frequência. E a avaliação é primordial mesmo. Muitas vezes passem também a ouvir as percepções do tutor, saber histórico do que foi usado. Isso é muito importante. Liguei a câmera errada. Isso é muito importante também, entender daquele tutor, né? O ambiente que aquele paciente vive, por exemplo, as condições daquele tutor, tudo isso interfere no nosso tratamento. E aí, a gente tem uma outra necrose, que é a necrose úmida. O que acontece? A necrose seca, a gente teve ali, por algum motivo, a interrupção da circulação sanguínea e parou de chegar sangue naquela lesão. Concorda? Parou de chegar sangue. Se eu não tenho sangue, eu não tenho oxigênio e eu não tenho nutriente. Então, necrosou, isquemia, necrose seca. E aí, a gente precisa fornecer umidade para uma lesão que não tem umidade. E se eu uso, por exemplo, a aplicação de algum produto que vai fornecer umidade, esse tecido necrosado, ele vai amolecendo. Essa necrose seca, ela começa a aumentar o seu teor de umidade, e ele começa a ficar um tecido com um aspecto mais amarelado, mais brilhante, mais viscoso, como aqui, ó.
nesse caso aqui do Sharpei. Tá vendo que aqui a gente tem uma necrose seca, seca, seca? E aqui, ó, a gente já tem um tecido que aparenta estar um pouco mais molinho, um pouco mais maleável, com essa coloração aqui mais distinta. Então, isso é necrose úmida. Então, a necrose úmida, digamos que ela é a evolução, entre aspas, né, da necrose úmida. Então, normalmente, está associado ali também ao maior risco de contaminação e infecção dessa lesão. Então, aqui, ó, no caso da Érica, esse paciente aqui é esse aqui. Tá? Em algumas trocas de curativo posterior, né? Depois de um debridamento que ela fez, removeu toda a parte necrosada. Mas você percebe que aqui a gente tem a necrose seca. E aqui por baixo, devido ao tratamento, a gente já tem ali tecidos que também já estavam alterados, já estavam ali com uma certa necrose, mas que começaram a amolecer devido ao tratamento e a ficar com esse aspecto mais amolecido. Então, a necrose úmida é quando a gente fornece umidade para a necrose seca e essa necrose seca, ela começa a amolecer para ser removida. E aí ela altera esse aspecto, ficando ali mais brilhante, às vezes mais viscoso, com aspecto mais viscoso, um tecido ali mais amolecido, tá? Essa necrose úmida, perdão, ela também precisa ser removida. Por quê? Porque ela também é fonte de contaminação. Qualquer tecido que não seja favorável à cicatrização, ele é um tecido contrário à cicatrização e precisa ser removido do leito. E aí a gente tem um outro tipo de tecido que também costuma ser frequente na lesão, que é o esfacelo. O esfacelo, ele é esse daqui, ó. Tá vendo esse tecido amarelado no leito da lesão? Isso daqui é o esfacelo. Então, ele também é um tipo de tecido desvitalizado, um tipo de tecido morto, mas ao invés de ele ter aquele aspecto seco, duro, escurecido, ou aquele aspecto mole de o seco amoleceu, não. Ele é um tecido ali com uma coloração amarelada, acastanhada, às vezes esbranquiçada. E ele tem um aspecto um pouco mais úmido, tá? Pode até ser um pouco pastoso, digamos assim. Mas ele tende a estar aderido ali no leito da lesão. Ele permanece grudado, realmente, no leito da lesão. Então, ele parece que faz parte, sabe? Do leito da lesão. Enquanto a necrose úmida, por exemplo, que muitas vezes é confundido, a necrose úmida, às vezes, ela está mais solta. Ela não parece que faz parte da lesão, mas do leito da lesão. Mas o esfacelo, você consegue identificar aqui como se mistura com o tecido muscular e parece ali que é tudo a mesma coisa? Então, é mais ou menos isso. E esse esfacelo, ele está relacionado a alguns pontos. Então, a gente tem, por exemplo, um processo inflamatório que permaneceu ali por um tempo prolongado. Então, esse processo inflamatório, por algum motivo, ele foi se mantendo ali. E isso vai fazendo com que a gente tenha o processo de proteólise, que é a degradação ali daquelas células, daquela região. E aí essa degradação, ela vai ser meio que incompleta no leito e cria esse tecido amarelado, esse tecido mais esbranquiçado. E aí esse tecido, ele é formado por quem? Pelas proteínas da matriz extracelular, que foram degradadas por conta dessa proteólise, que se desenvolveu pela inflamação prolongada, pelo exudato, por restos celulares, pela presença de leucócitos, bactérias no leito. Então, tudo isso ele vai se aderindo no leito e vai formando esse tecido esbranquiçado, esse tecido meio amarelado, meio fibroso. Entende? Vocês já viram esfacelo? Ó, pergunta boa aqui da Virna. Toda ferida por mordedura de outro animal vai necrosar? Não necessariamente, tá? A ferida por mordedura, ela tem uma característica muito própria,
que é aquele efeito de iceberg, né? Então, isso é um ponto que você tem que avaliar também. Porque a ferida por mordedura, o animal morde e faz aquele movimento, e isso muitas vezes gera lesões internas, que às vezes você olha de fora e você vê só um buraquinho. Mas internamente, a gente tem uma degradação muito grande dos tecidos ali. Então, não necessariamente a ferida por mordedura ela vai necrosar. Vai depender de como foi essa mordedura, se teve comprometimento circulatório. Mas, no geral, na verdade, eu não vejo muitas feridas por mordedura elas necrosarem, não. Tá? Feridas por mordedura, normalmente eu vejo isso. Ou são feridas que a gente tem só aquele pontinho externo e por dentro a gente tem uma lesão mais grave, ou às vezes a gente tem avulsões, né, que é o arrancamento ali da pele das suas inserções. Então, é arrancado ali e a gente abre uma lesão. Mas necrose eu não costumo ver em ferida por mordedura. Você vai ver aqui que pode ser vários fatores, tá? A Virna falou aqui no chat, na clínica onde estou, você faz estágio ou você é veterinária de lá, Virna? Na clínica onde estou, todas necrose. E eu comecei a achar estranho isso. Dizem que não tem como evitar. Tá? Eu não percebo necrose nas feridas por mordedura. E essa necrose ela pode estar relacionada a diversos fatores. Por quê? Se um manejo muito bem feito ali não for feito nessa lesão, a gente pode ter complicações. E a necrose pode ser uma delas. Sou veterinária, mas ainda não sou responsável pelos animais. Tá? Então, vê aqui se até o final do workshop, Virna, você vai entender algum ponto que possa estar faltando nessa avaliação para que a conduta seja diferente e não ocorra necrose desse tipo de ferida. Tá bom? Então, tendem a ser feridas de difícil cicatrização. Por quê? Assim como a necrose seca, a necrose úmida, o esfacelo, ele também é um tipo de tecido desvitalizado. Então, enquanto eu estiver ali, eu vou ter alterações daquele leito, alterações daquele ambiente que vão estar favorecendo mais inflamação, mais chegada de leucócitos e mais presença de contaminantes, certo? Então, aqui, ó, por exemplo, esse caso aqui é de uma aluna do curso de extensão, da Vânia. Olha só, a quantidade de esfacelo que a gente tinha por baixo de uma necrose que tinha ali. Esse daqui foi mordida, tá, Virna? Esse daqui, ó, foi uma mordida. Mas foi uma mordida que uma aluna atendeu e esse paciente tinha, se eu não me engano, 8 dias de ter acontecido a mordida. Era um filhotinho. E aí a tutora não levou para atendimento. Quando levou, tinha uma capa, entre aspas, de necrose seca aqui por cima e por baixo tinha todo esse esfacelo. Então, esse caso foi uma mordedura, mas não é rotina de eu ver mordedura com necrose seca, não. Tá? Mas isso daqui, ó, tá vendo como ela puxa com a pinça e não vem, tá aderido ali no leito? Isso aqui é esfacelo. Aqui, ó, também é esfacelo. Esse gato, ele tinha vários problemas, né? A obesidade, ele era um paciente oncológico, então ele tinha uma neoplasia aqui nessa região, que foi operado, fez uma cirurgia reconstrutiva nessa região, deu descência de pontos, e parte dessa descência, ó, teve necrose seca também aqui, tá vendo? Aqui a gente tem a necrose seca. Você consegue perceber que a necrose seca, ela parece que ela é solta ali? A gente tem ela meio que, tem um zoom aqui, por cima do leito, tá vendo? Enquanto aqui, ó, o esfacelo parece que é tudo a mesma coisa. Deu para entender? E aí a necrose úmida é essa parte dura que vai amolecendo, entre aspas. Então, também não é tão aderido ao leito, não costuma ser tão aderido ao leito, tá? Ficou claro, gente? Deu para entender? O esfacelo, então, pode ser debridado? Pode sim, Rogério, tá? Todos esses tipos de necrose, seja seca, seja úmida, seja o esfacelo, que também é um tecido vegetalizado, eles precisam ser removidos do leito. E o processo que faz a remoção dessas lesões do leito é o debridamento.
E aí, o tipo de debridamento que você vai utilizar vai depender de cada caso. Mas, por exemplo, esse caso aqui da Vânia, você concorda comigo que se ela fizesse um debridamento cirúrgico, por exemplo, mais agressivo, ela ia remover muito tecido, ia fazer uma lesão muito maior do que a ferida realmente é? Então, não seria a melhor opção. E aí, nesse caso, a gente acaba optando pela utilização de produtos que façam ou debridamento autolítico, ou debridamento enzimático, enfim, o que couber no orçamento do tutor, do responsável, o que você preferir ali naquele momento, você consegue debridar e remover esse tecido, tá? Então, precisa ser debridado sim, mas a forma que você vai realizar esse debridamento, ele depende e varia, certo? Ficou claro, Rogério? A granulação. A granulação viável é aquele tecido que você olha para ele e a gente faz aquele, nossa, que tecido bonito, que tecido lindo, sabe? Aquela coisa doida que a gente faz. Nossa, essa ferida tá linda, essa ferida tá linda. É o tecido de granulação viável. É o tecido que você deseja, que você quer que esteja nessa lesão. Que é esse tecido aqui, ó. Esse tecido vermelho vivo, vascularizado, mostra que tem novos vasos sendo formados ali naquela lesão. Tem sangue chegando naquela lesão. Tem nutriente, tem oxigênio. Eu tenho uma superfície ali mais homogênea. Eu não tenho mais sinais de infecção nessa lesão. Eu não tenho mais sinais de tecido desvitalizado. Então, isso daqui, ele indica que a ferida ela está evoluindo de acordo com o que a gente planejou. Então, isso daqui me diz, cara, o que eu estou fazendo está dando certo. O que eu planejei aqui para essa lesão está funcionando. Então, vou seguir o meu tratamento. Tá? Ou vou mudar, dependendo do caso. Então, esse tecido de granulação viável, ele vai ser composto pelo quê? Fibroblastos, que são quem dá o suporte ali para a formação de células de colágeno. Novos capilares. Eu tenho uma matriz extracelular que está sendo formada. Eu tenho colágeno inicial. E eu ainda tenho algumas células inflamatórias, porque o processo ainda está acontecendo. Mas é um tecido que indica que o seu tratamento está dando certo, está fluindo. Então, aqui, ó, o gatinho do esfacelo. Ela entrou com o produto para debridar e olha só que ferida bonita agora. Que ferida linda. Você percebe um tecido vermelho, homogêneo, bonito. Aqui era a escápula dele que acabou ficando um pouquinho mais para cima, que deu um trabalhinho maior para a gente cicatrizar, mas deu tudo certo. Mas esse é o tecido de granulação saudável, tecido de granulação viável. É o que você sempre vai buscar no seu tratamento, no seu manejo. Aqui, ó, o caso da Érica, da queimadura, a gente já tem um tecido mais bonito também, um tecido mais saudável. A gente tem um tecido ali mais uniforme, já está recobrindo os ossos que estavam expostos. Então, isso daqui é uma boa evolução do nosso tratamento. Olha aqui, só para vocês compararem como é que tá. Imagina, se eu removo isso daqui tudo cirurgicamente, nossa, eu ia fazer um rombo aqui muito profundo. Mas aqui, ó, 5 dias. 5 dias saiu todo aquele esfacelo e a gente teve uma boa progressão dessa lesão, tá? A granulação inviável. Então, se essa daqui é a granulação que eu busco, que eu vou ter condutas em busca desse tecido, mas eu tenho um tecido de granulação também que ele pode ser inviável. Ele estava ali evoluindo, estava indo tudo bem, mas em algum momento, alguma coisa aconteceu que aquele tecido de granulação está inviável. E isso pode acontecer por diversos fatores, tá? Por exemplo, esse caso aqui, a gente tem um tecido, digamos que parcialmente viável.
Mas o tutor colocou spray prata. Você está vendo spray prata aderido aqui, ó? Aqui no meio? Isso daqui não é saudável. Isso daqui atrapalha a cicatrização. Eu tenho uma barreira física aqui impedindo do meu processo de cicatrização evoluir. Normalmente, esse daqui foi um caso onde o problema do tecido estava com o que o tutor colocou ali naquela região, né? Mas, normalmente, esse tecido de granulação inviável, ele tende a ser um tecido mais friável. Então, é um tecido que ele vai sangrar com muito mais facilidade. Ele pode estar mais escuro do que o normal. O ideal é que a gente tenha essa coloração aqui, ou esse vermelho vivo, bonito, igual esse daqui é o Maxi. Esse aqui é o Maxi que eu falei no começo. É o Maxi no processo de cicatrização. Mas aqui a gente já tem um tecido melhor. Apesar desse da Érica tá um pouquinho alterado, mas a gente fez os exames e nesse momento a gente não tinha a complicação que parecia pela cor do tecido. Mas ele pode estar mais pálido também, por diversos fatores. Ele pode estar ali com uma película, como se fosse uma película pegajosa, esbranquiçada, em cima dessa lesão. A gente tem diversas alterações que podem causar essa granulação inviável. E podem ser alterações tópicas, como, por exemplo, nesse caso, a gente foi colocado spray prata. Nossa, teve uma vez, sério, eu fiquei para matar o responsável. Eu fiz uma uretrostomia num cão, uretrostomia peniana. Então, aquela cirurgia, assim, cruenta, a gente removeu o pênis, fez ali a comunicação da uretra com o meio externo. E aí, em algum momento, deu uma descência de ponto. E ele, por conta própria, em casa, me coloca spray prata na descência de ponto da uretrostomia. E, assim, aquele spray prata, ele grudou não só no tecido da descência, mas ele grudou na mucosa uretral. Você entende o nível disso, gente? Eu fiquei para morrer. Mas eu dei um esporro nele. Eu dei um esporro que depois ele não fez mais nada de errado. Ele seguiu assim, à risca o que eu passei. Então, gente, é isso. Vocês vão ter tutores que vão fazer isso. Vão meter um spray prata na mucosa uretral. Mas acontece. E aí você dá um esporro, igual o Denis tutor, e aí ele entra na linha. Mas a gente pode ter esses problemas tópicos, mas a gente também pode ter problemas sistêmicos do nosso paciente que vão... Miguel, eu sou super a favor de liberar os vetos de baterem nos tutores. Eu também, Miguel, às vezes dá vontade. Às vezes dá muita vontade. E aí essa granulação inviável, ela pode estar relacionada a algum algum comprometimento sistêmico desse paciente que está impactando no leito dessa lesão, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, eu tenho... Quem acha que esse tecido está saudável? Eu até botei o spoiler aqui, né? Não era para estar aparecendo o spoiler. Mas tem alterações que elas são muito sutis, muito quase imperceptíveis no leito, que é, por exemplo, esse caso de infecção. Lembra que eu falei que, às vezes, a gravidade da lesão ela não é medida pelo tamanho, pela extensão, e pelo quanto aquela lesão te impacta, mas muitas vezes pela quantidade de coisa que já foi feita? Por exemplo, eu prefiro muito mais tratar uma lesão como essa daqui da Érica do que uma lesão como essa daqui do Pingo. Essa daqui. Essa daqui, você pode ter certeza, deu muito mais trabalho do que esse da Érica. Deu muito mais trabalho. Por quê? Porque essa lesão, esse leito, quem não tem um olhar treinado, bate o olho e acha que tá ok. Acha que tá bonito, que vai evoluir, né? Que não vai ter problema. Só que, quando a gente olha de verdade,
e vocês perceberem que ali, ó, a gente tem uma coloração um pouco pálida, um rosa mais claro. Aqui a gente tem uma película meio brilhosa, tá vendo? Isso daqui são sinais ruins. Esse tecido de granulação opaco, com uma cor mais clara, é indicativo de infecção. É indicativo de biofilme. Esse tecido aqui do loop também parece um tecido viável, concorda? Também parece um tecido saudável, mas não era. Não era. Esse tecido do loop, se você olhar, você está vendo que a gente tem uns túneis aqui, ó, buraco, aqui também, aqui, aqui. O loop foi de uma amiga minha, da Scarlett, que atendeu, foi mordida, e ele ficou sendo tratado em ambiente hospitalar, sem curativo. E aí, o que aconteceu? Infecção. E ele pegou a Cinetobacter, uma bactéria muito resistente, presentes em UTIs de hospital humano. E ela tem essa característica de fazer túneis no tecido de granulação. Então, isso daqui também não é um tecido saudável. E você precisa identificar esses sinais de tecido alterado. Esse daqui, quem bate o olho, um olho assim mais cru, digamos assim, né? Vai achar que isso daqui é um tecido que está evoluindo bem também. Mas não é. Aqui, a gente tem outra lesão com biofilme. O pingo, ele tinha 3 bactérias resistentes. Não satisfeita com uma, não satisfeita com 2, ele tinha 3 bactérias. Ele tinha, se eu não me engano, Pseudomonas, Staphylo, resistente à meticilina, e Enterococcus. Se eu não me engano, eram essas 3 que o pingo tinha. 3 bactérias resistentes. E é por isso que eu prefiro tratar a ferida igual a da Érica do que essa daqui. Do que qualquer uma dessas aqui. Essas aqui vão dar muito mais trabalho, você pode ter certeza. Quando a ferida infecciona, se você não souber conduzir ali, identificar e realizar um bom tratamento tópico, e às vezes até com o tratamento tópico todo corretinho, você ainda tem complicações. E esse tipo de tecido que indica ali, né, uma infecção ou uma formação de biofilme, ele traz, a gente vai falar sobre o biofilme mais lá na frente, como é que ele se forma, mas ele traz um tempo de tratamento muito maior, às vezes maior do que o daquela lesão da Érica, tá? Outro tipo de tecido que aqui está relacionado com o paciente, né, com alterações do paciente. Essa daqui é a Juju. A Juju, que é a que eu mostrei com aquela necrose seca, a gente foi tratando topicamente aquela lesão, aquela necrose ela foi amolecendo e foi sendo removida nas trocas de curativo. Só que a Juju tinha pseudomonas e um estáfilo mega resistente. E ela começou essa infecção a sair do leito da lesão e a se espalhar pelo sistema. A Juju entrou em sepse por conta dessa ferida. E quando a Juju começou a ter sinais de sepse, ela começou a ter quadro de anemia, ela não estava comendo, ela desenvolveu várias alterações sistêmicas. E nossa, a anemia dela, eu não lembro agora o hematócrito como é que estava, nem hemoglobina, mas se não me engano a hemoglobina estava abaixo de 6, se não me engano 4. Achava muito baixo. Ela chegou a fazer transfusão sanguínea. Só que, se eu não tenho sangue nem para circular aqui, ó, dos meus órgãos vitais, eu vou mandar sangue para a ferida? Não vou. E assim como a mucosa fica hipocorada num quadro de anemia, a ferida também fica hipocorada, tá? Então, esse tecido pálido, mais esbranquiçado, como foi o caso da Juju, vai indicar o quê? Que a gente tem uma perfusão sanguínea inadequada nessa lesão. E, consequentemente, eu tenho uma angiogênese ineficiente. Ou seja, eu não estou formando novos vasos para formar tecido de granulação ali. Não estou. Porque eu preciso mandar esse sangue que já está pouco aqui
para outro lugar. Não adianta você trocar produto, não adianta você trocar curativo. Se você não tratar essa sepse, no caso da Juju foi sepse, não vai desenvolver, tá? Então, lembre-se sempre que isso daqui vale para tudo no tratamento de feridas. Se você não souber, se você não avaliar sistemicamente o seu paciente, você pode estar usando o melhor produto, o melhor protocolo, que realmente está alinhado com a necessidade daquela lesão, mas a ferida não vai evoluir, tá? Então, lembre-se que você está tratando uma ferida em um paciente, e não uma ferida isolada ali. E esse paciente, ele precisa estar bem nutricionalmente, hemodinamicamente, para que o organismo demande energia para a fisiologia da cicatrização, que é um processo que demanda muito do organismo, tá? Deixa eu ver as perguntas aqui. Ferida com cara de goiaba sempre me acende um alerta, já me deixa preocupada. Exatamente isso, Gabriela. Aquela coloração meio de goiaba é muito característico de infecção. E já recebi um paciente que veio com feridas que complicou, mas que antes estava assim, e nos atendimentos anteriores sempre falava que estava tudo bem. Como é que eu vou falar? Essa percepção da avaliação do biofilme, né, dessa coloração de goiaba, você tem que estar com o olhar bem treinado para identificar, porque realmente ele confunde. Ele confunde. Essas lesões aqui, gente, quem não tem esse olhar um pouco mais treinado, vai achar que está tudo bem. E aí vai fazer o quê? Vai trocar o produto. A ferida não está evoluindo? Vamos trocar o produto. É o produto que está ruim. Não, não é o produto que está ruim. O produto pode estar ruim também. Mas é que você não sabe o que tem aqui. Porque quando a gente tem biofilme, assim, a gente tem um protocolo específico de tratamento de ferida infeccionada. E você precisa seguir. Se você não seguir, você não vai conseguir eliminar. Você pode usar o melhor produto. Não vai cicatrizar, tá? Mas é isso daí. A coloração de goiaba é muito característico do biofilme. Como eu sei diferenciar o olhar de biofilme para granulação? Ô, Michele, é isso, tá? A granulação é aquele tecido, olha só, vermelho vivo, tá vendo? Esse tecido brilhante, bonito. Isso é um tecido de granulação saudável. Aqui a gente também tem tecido de granulação saudável. Apesar desse daqui da Érica, tá com uma coloração um pouco mais rosa, mas estava saudável. A gente chegou a fazer cultura antibiograma, chegou, não chegou, Érica? A Érica está aí ainda nessa etapa? Acho que não tinha infecção mais aqui. Mas é um vermelho vivo, bonito. É aquilo que você olha, nossa, que ferida linda. É isso daqui. Isso aqui é o tecido viável. Se não tiver assim, pode ser que tenha alguma coisa, tá? E esses aqui são exemplos clássicos de biofilme. Acho que o exemplo mais fácil de biofilme que vemos no dia a dia é aquela gosminha que se forma no presunto da geladeira. Ai, isso é nojento. Isso é nojento, Miguel. Isso é bem nojento. Ficou claro, gente? Então, avaliem também sistemicamente o paciente de vocês, tá? E a hipergranulação? A hipergranulação, ela acontece quando a gente tem o crescimento excessivo de um tecido, do tecido de granulação. Então, a gente quer que o tecido de granulação, ele cresça, né? Tem ali a formação de novos vasos, tenha a formação de um novo tecido, a fibroplasia aconteça ali, a gente quer isso. Só que a hipergranulação é quando isso acontece demais, digamos assim. E aí, esse tecido de granulação, que deveria ter crescido somente até as bordas da lesão, ele ultrapassa. E aí ele passa das bordas da lesão. E quando isso acontece, o organismo entende que a ferida cicatrizou. E aí ele para de evoluir. Por isso que feridas com hipergranulação, elas são feridas mais difíceis de cicatrizar. Essa hipergranulação, ela vai acontecer por alguns fatores. Por exemplo, fibroplasia persistente no processo ali da fase proliferativa, uma angiogênese mantida em excesso. Então, aconteceu ali a formação, a angiogênese ela acontece de forma normal nessa etapa do processo da fase proliferativa. Só que se eu tiver a formação de muitos novos vasos,
Isso pode fazer com que eu tenha muita formação de novo tecido. E aí vai crescer além das bordas. Matriz rica em colágeno imaturo, abundante em capilares, e a gente tem infiltrado inflamatório persistente nessa lesão. E aí a gente tem alguns fatores que vão estar associados a essa hipergranulação. Eu percebo a hipergranulação muito frequente em felinos e em equinos. São as duas espécies que eu mais vejo ocorrer a hipergranulação. A hipergranulação também é um sinal de infecção, sabia? Não é sempre, mas não significa que toda hipergranulação é uma infecção, como, por exemplo, o biofilm. Mas significa que eu posso ter uma infecção que está causando essa hipergranulação. Então, eu posso ter essa hipergranulação por conta de infecção, por conta de um processo de inflamação constante ali, persistente. Eu posso ter excesso de umidade, que vai estar fazendo com que a gente tenha uma construção maior de vasos e de fibroblastos naquela região. A fricção mecânica também é algo que pode levar à hipergranulação. O que eu quero dizer com fricção constante? É uma camada secundária ou primária de curativo que você use, que fique ali em contato direto com o leito e fique ali roçando mesmo, sabe? Essa fricção mecânica, esse atrito constante com o leito, pode gerar um processo inflamatório nessa lesão, nesse leito de granulação, e gerar o crescimento exagerado desse tecido de granulação. Corpo estranho, material residual, também pode gerar esse mesmo processo de inflamação persistente. E algumas condições sistêmicas do paciente, porque se o processo ele demora muito, isso também pode fazer com que a gente tenha uma hipergranulação, tá? Então, aqui, por exemplo, aqui é um caso de um equino, da Joana, a médica veterinária amiga minha. Olha só, isso daqui, além da profundidade, né, que a gente vai falar também, mas aqui a gente tem tecido de granulação que está ultrapassando as bordas. Tá vendo que a borda é aqui? Aqui a gente tem o tecido que está ultrapassando a borda. Olha esse caso aqui de um gato. Aqui foi de uma mentoria, de uma aluna da consultoria, que é um gato, e aqui, ó, a gente tem um complicante. Por quê? O gato tem uma maior tendência a hipergranular, mas é uma região de o quê? Contato. De contato com o chão, de contato ali, de fricção. Então, isso daqui vai fazer com que a gente tenha uma fricção constante nessa região e possa fazer com que esse estímulo crônico perpetue e essa hipergranulação acabe fazendo com que essa lesão se arraste por muito tempo. Então, entendendo isso, eu preciso de uma camada primária, de uma camada secundária que amorteça essa região e que impeça que quando a gente apoie esse membro ali, a gente não é ele, apoia esse membro, ocorra essa fricção constante e hipergranule, tá? Aqui, ó, esse gato aqui, a gente está suspeitando, está em tratamento, né? Mas a gente está suspeitando de neoplasia. Está faltando a autorização da tutora, né, de fazer a biópsia. Mas a suspeita desse caso é neoplasia. Você consegue observar aqui, ó, a gente tinha infecção também nessa lesão, só que a infecção, a gente já entrou com tratamento para infecção, deixa eu dar um zoom aqui. E olha aqui, como é que está hipergranulando e se estendendo além da borda da lesão, tá vendo? Olha aqui na borda. E olha como é que está em vários locais, assim, espalhados, né? Então, aqui a nossa suspeita é o quê? Neoplasia. Aqui é o caso da Maria Eduarda, essa cadela, ela foi mordida por uma capivara. E eu não vou dar spoiler não, porque tem caso dela, a gente vai conversar sobre o caso dela mais para frente. Mas aqui a gente também tem uma região quê? De impacto, uma região de apoio, e que vai fazer com que esse estímulo constante crônico possa hipergranular. E aí, se hipergranulou, a tendência é que não cicatrize, tá? E a gente tem o tecido de epitelização.
Esse tecido de epitelização é o tecido que a gente quer ver na lesão, no final, né, digamos assim. É o tecido que a gente busca no processo de cicatrização. É esse tecido aqui, ó, que muitas vezes ele é confundido, às vezes com a lesão, dependendo do caso. Mas ele é um tecido epitelial que ele vai se formar por cima do tecido de granulação e ele tende a ser mais, não friável a palavra, mais sensível, sabe? Ele tende a se romper com uma facilidade maior, porque ele é uma película mais fina. Esse tecido epitelial, ele pode demorar até anos para ganhar a resistência semelhante à do tecido saudável, à do tecido antes da lesão acontecer. E essa epitelização, ela vai acontecer o quê? Da borda para o centro. E aí ela vem recobrindo o tecido epitelial. Então, você consegue ver aqui, ó, na ferida dos Zeus, esse tecido, ó, mais rosinha, clarinho. A gente não tem tecido de granulação aqui. Então, a gente tem esse tecido por cima do nosso tecido de granulação, que vai estar recobrindo o leito da lesão. Aqui, ó. Aqui, muitas vezes, você confunde o tecido de granulação com o tecido lesionado. Já recebi muita pergunta assim, tá? Que de acharem que essa película rósea é lesão ainda. Mas não, aqui é tecido epitelial de cicatrização. Esse daqui foi a ferida da cabeça que eu mostrei ali no biofilme. Então, aqui já tinha só esse pedacinho. Aqui a ferida da Érica, como é que tá agora? Aqui a gente tem, ó, tecido epitelial, tá vendo? Todo esse tecido aqui, ele é epitelial, que a gente também precisa tomar cuidado com ele. E aqui a gente tem o tecido ainda de granulação, tá? De granulação. Gabriela, essa camada de epitelização necessariamente vai estar seca ou pode ser levemente úmida? A gente vai falar sobre isso, tá? Quando a gente falar da pele perilesional, da borda, a gente vai falar sobre isso, bom? Mas só para vocês verem a diferença. Aqui a gente tem tecido epitelial, aqui tecido de granulação.